Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Meme Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal, como que vocês estão? Tudo bem, gente? Estamos Tudo bom? aqui. Tem algum recado, amiga? Eu acho que eu não tenho recado hoje. Gente, é um recado muito rápido que esta semana começa o Mundial de Futebol, né? O Corinthians é o primeiro Mundial feminino de futebol e o Corinthians está feminino. na Inglaterra representando, para além do Brasil, os corintianos. Então vamos torcer para as meninas, entendeu? Acredito que vai ganhar? Não, porque a gente é muito difícil a gente bater com Chelsea, sabe? Enfim. Enfim. Mas né? Quem sabe? Mas quem sabe, né, galera? Vamos torcer, vamos torcer. É bom ser sonhador. Pelas meninas a gente sonha, os homens que se fodam. Exatamente. Copa do Mentira, Mundo, tô nem eu aí. adoro você, Yuri Alberto, caso você um dia nos ouça, Yuri Alberto. É isso, gente. Então, eu trouxe aí hoje mais um Medonhos, que é a nossa seleção de medinhos que estão lá, tô pegando poeira há muito tempo no nosso e-mail. Então, é isso, né? Isso aqui. Aliás, inclusive, galera, continua mandando, viu? Pode mandar, gente, no nosso e-mail, milmedinhos@gmail.com. Mande suas historinhas, assim, não precisa, é curta. Cara, eu botei umas curtas aqui que são muito boas, assim, não, sabe? Manda a tua experiência, a gente gosta de ler no geral, então, quem sabe aparece aqui a sua história. Então, bora para o caso de hoje. Eu vou começar, então, com um e-mail que chama A Moça da Saia, que foi enviado pela Moara Moura. E ela começa Adorei o nome dela, gente. Né? Bem sonora, né? Parece de heroína da Marvel, Moara Moura. Parece, tipo, nossa, meu nome é artístico, Moara Moura. Exato. Cantora de MPB. É verdade. A grande Moara Moura. Ela fala assim: Oi meninas, tudo bom? Queria dizer que amo o trabalho de vocês e fico horas maratonando os episódios. Minha história foi a experiência mais sobrenatural que eu tive. Eu tenho o costume de dormir no quarto da minha irmã, ela não mora mais comigo, porque o quarto dela é mais escuro e acho melhor pra dormir, mas sempre senti uma coisa estranha nesse quarto. Numa noite, eu liguei o ventilador de teto, desliguei a luz e fui dormir. Mas alguns minutos depois de fechar os olhos, eu senti um peso na cama, como se alguém tivesse deitado ao meu lado. Eu já dava gritão. Ou se não, ou de tudo mal, eu dava um gritão, ou feito um casulo, me encolheria, porque a coberta protege. Né? Nada passa a coberta. Isso é fato. A coberta é um protetor espiritual de tudo desse mundo, assim. Tudo pode proteger. A coberta te protege tudo. Eu acredito nisso. Bom, e inclusive eu ia comentar, é por isso que eu tenho gatos, porque se eu sinto um peso na minha cama, eu sei que é a Molly, que é a minha gata de quase 6 quilos, que está passando. Inclusive, ela não faz nem cerimônia, ela pisa em cima de mim no meio da noite, me acorda. Ah, mas não é a gata, não é a gata. É a gata, não importa. É o formato de um pé humano, não é a minha gata. Não importa. Gente, ter bicho, eu acho que é uma das saudades que eu tenho de ter cachorro, assim, né, que eu sempre gostei muito de cachorro, né, gente? Sim. Mas era assim, tipo, como a minha era pincher, ela era pequenininha. Então, é a pincher, sabe? Qualquer barulho. É a pincher. Mas a pincher tá na sua cama. Ela deixou alguma coisa lá e aí acabou caindo. E aí, ó. Sim, exato, é isso. Bom, voltando ao e-mail, ela diz assim: me assustei porque não tinha ouvido nada, só sentido. Ai, meu Deus. Depois, eu senti uma respiração bem na minha nuca. Meu coração acelerou. Eu não sabia se abria os olhos ou se fingia que nada estava acontecendo. Parecia tão real, eu podia jurar que tinha alguém ali, mas eu tomei coragem e liguei a luz pelo interruptor que tinha atrás da cama e olhei pra trás bem rápido. Coragem, hein, amiga? Porque eu ia, fingir que... Ou se não, sair do quarto e sem olhar pra trás também é uma opção. Coberta, cara, vira um casulo. A minha resposta pra tudo é sempre a coberta. Não tinha ninguém e demorei muito pra dormir nesse dia. Um tempo depois, resolvi comentar com a minha mãe e perguntei se ela já passou por uma situação parecida. Ela disse que na casa que morava antes de eu nascer, ela já viu uma moça andando pela casa como se fosse um vulto, mas só naquela casa mesmo. Fiquei pensando nessa história enquanto estava sentada na cama, olhando a janela do quarto. Essa janela dá para um jardim de inverno e dá para ver a sala do outro lado. Enquanto eu estava distraída olhando para o chão da sala pela janela, eu vi os pés de uma moça andando. Ah, não.
É incrível como eu Papo lembro. de mudança, hein? Eu vou embora. É incrível como eu lembro dos detalhes. Assustadora, aliás. Ela parecia ter uma saia longa branca com detalhes em azul, calçando uma sapatilha também branca de detalhes azul. Dava pra ver a pele dela, era enrugada, tipo de senhorinha, sabe? Que tem melasma. Eu achei incrível esse detalhe dela colocar a pele da senhorinha com melasma. É muito específico, né, cara? Inclusive, tive que pesquisar o que é melasma, que eu não sabia. São aquelas manchas. Como você não sabia que é melasma? Eu não sabia que era esse o nome. Nunca vi alguém falando melasma. Não sei, eu achei um nome engraçado. Não a... não a doença em si, o problema de pele, né, gente? O nome eu achei engraçado. Eu tenho um pouquinho de melasma. Enfim, vamos continuar. Enfim, ela foi muito específica, né? Tipo, uma pele enrugada de senhorinha com melasma. Eu gelei, não sabia o que tinha acabado de ver, mas desde então nunca mais vi os pés da tal senhora, ainda bem. Espero que gostem da minha história, tudo de bom pra vocês. Você se mudou, né? Amor. Então, queremos atualizações, eu quero saber se você viu algo além dos pés, porque ela tava olhando pro chão, daí ela só viu os pés. Qual sentimento, gente? Porque eu acho que assim, presenças podem acontecer, mas eu acho que o que pega é sentimentos a sensação, ruins, né? Que aquilo entendeu? Te dá. Na minha porque casa muita gente sinto, fala. Às vezes. A Bruna já dormiu aqui, não devo problema nenhum. Mas o que acontece? Minha avózinha faleceu no quarto que a Bruna dormiu, inclusive. Olha só, você não tinha me dado essa informação quando eu estive aí. Mas muito bem. Mas a sua avózinha não ia me aterrorizar. Exatamente. Ela ia, tipo, sabe, me acordar pra tomar um café, sei lá. Mas assim, minha avózinha, quer dizer, hoje em dia não tanto, mas durante um tempo eu sentia que, tipo, sei lá, sabe quando você passa pelo quarto e você sente que tem alguém ali? Uhum. Eu sentia isso quando eu passava pelo quarto. Hoje em dia não tanto. Mas nunca me deu nenhuma sensação ruim. Sim. Entendeu? Tanto que meu pai dorme lá, é o quarto do meu pai também. Nunca deu uma sensação ruim nele, nem nada. Então, eu acredito que muitas vezes são ecos mesmo, né, da pessoa. E ecos, quando eu digo, gente, é que, sei lá, às vezes o espírito da pessoa fica a energia da pessoa ali, a energia da pessoa ali, né? Minha avó morou ali, dormiu ali, tudo, faleceu ali e tal. Minha avó faleceu de velhice mesmo, não foi, né? Sim. Morreu dormindo, enfim, né? Então, tudo muito tranquilo, não foi uma história triste. Sim. Mas quando eu falo isso, às vezes, pra alguém que vem aqui em casa, já teve gente que se recusou a dormir lá no quarto, entendeu? Sim. Eu adorei que o nosso ouvinte que tá aqui acompanhando as gravações falou assim, Bruna, aquele beijinho de boa noite não foi a Jéssica. Eu não vou reclamar, porque beijinho de boa noite da avó não se nega, né? Nem se ela estiver no além já, você nega o beijinho de boa noite da avó. A Bruna agora tá sabendo, por exemplo, do quarto que ela dormiu, minha avó faleceu. Mas não é por nada, não. É porque eu não contei, porque eu não achei relevante, tá, galera? Não estava escondendo. Mas já teve gente que, tipo, veio dormir aqui em casa e falou, mas aquele... Ai, gente, não é, sabe? Por isso que eu falo que depende da energia do lugar. Porque, sei lá... gente, vocês devem ouvir Não Inviabilize, né? Eu e a Bruna somos viciados, a gente sempre ouve, então... Sim. Direto tem histórias de espíritos horrorosos, que Deus me livre. Mas tem uns que, pelo amor de Deus, que anjos, né? Das pessoas. Então acho que tudo depende da vibe, né? Vai que é uma pessoa que só tá ali porque, sei lá, não viu a luz. Pode acontecer, né? Vai saber. Inclusive, eu tava... ano passado eu voltei a jogar RPG com meus amigos daqui. E aí tem um amigo meu que... ele é médico. E agora ele tá trabalhando num necrotério. Várias histórias, né? Então, só que o detalhe, ele mora em Porto Alegre. Com o marido dele, que está estudando medicina também, não se formou ainda. E por isso ele... trabalha num necrotério em outra cidade, então ele passa a semana toda nessa cidade. Você tinha falado desse cara. E ele dorme lá. E aí ele diz que tem várias histórias, assim. Eu contei quando eu estive aí, né? Eu não contei no podcast. Tem várias histórias, assim, que ele às vezes escuta barulho e tal, mas tipo, na cabeça ele fala assim, não, é só o vento. Ele se convence de que não é nada, assim. E aí teve uma vez, porque ele dorme lá, ele tem o plantão, né? Tem que ficar de plantão. Então, às vezes, tem chamada durante a noite, aconteceu um acidente, alguma coisa. Porque é bem cidade do interior, assim, não acontece nada, sabe? É bem tranquilo. E aí, teve um dia que foram chamar ele, eram 2 PMs, e
ele achou engraçado porque ele abriu a porta, estavam os 2 PMs lá dentro, que nenhum deles quis entrar sozinho. E os eu dois todinha armados. indo levar. Os 2 completamente armados, né? Tudo fardado, os 2 assim, com licença, teve uma chamada, temos que te levar lá. Ele achou engraçado. Mas é isso, sabe? Eu vou pedir pra ele se ele tem alguma história que seja mais tensa, assim, pra ele contar pra gente. Mas se você também, algum dos ouvintes aí, tiver uma história desse tipo, também pode mandar pra gente. Porque... Eu tenho uma história, que não é uma história minha, né? Na real. Uma amiga minha tava falando que, tipo, o tio dela, então sabe, história de terceiras, né? O tio dela, ele trabalha num... Como é mesmo? Isso daí que você acabou de falar, inclusive. Necrotério, né? E disse assim, que o tio dela começou a trabalhar quando ele tinha seus 25 anos. E o tio dela era, tipo, completamente ateu, sabe? Muito ateu. E, tipo, então, pra ele falava assim que ia ser até interessante trabalhar, porque ele não teria tanto medo dessa questão de fantasma, né? Óbvio que não é confortável você estar num ambiente com pessoas mortas. Mas desconforto é diferente de você ter receio por vias religiosas ou qualquer outra coisa, né? E aí, ele disse assim que quando foi trabalhando naquele necrotério, o outro médico, o médico legista, né? Ele não era legista, ele era... assistente. Ele cuidava dos corpos, né? Falou assim, toda vez que eu começo a fazer aqui, eu faço uma oração, porque eu sinto que é melhor e tal, rezo um Pai Nosso e começo o trabalho. Mas se você não quiser, você não faz, tal. Aí ele falou assim, é porque pra mim não faz sentido eu rezar um Pai Nosso, tá? Né? Falou assim, beleza. Tudo bem. Tá, tudo bem. Aí, ele falou assim que foi o primeiro dia, no terceiro dia, ele rezou, o outro médico rezou o Pai Nosso, ele não rezou. Aí o médico tinha ido jantar naquele dia, e aí ele foi preparando o corpo pro quando ele voltasse. E nisso, ele sentiu uma mão no ombro. Ele foi falar com ele, achando que era o médico, não era o médico. Ai, que ótimo. Aí, beleza. Aí ele falou assim, não, devo estar... KKK, devo estar pirando aqui, né? Aí ele foi lá e aí continuou preparando o corpo. E aí ele sentiu uma mão no pé, tipo, no tornozelo. Eita! E aí ele falou assim, não, vou embora. E saiu. Disse que quando... Isso daí faz na base de uns 20 anos atrás, pelo que minha amiga contou, né? Aí o cara tava voltando, tipo, o médico tava voltando, viu ele do lado de fora, falou, cara, o que aconteceu? Falou assim... Não, porque eu tava lá, de repente eu senti uma mão no ombro, mas tipo, falou assim, você acredita que alguma coisa... Eu não acredito em nada, você não tem noção. Que o cara tava desesperado também por causa disso, porque ele falou assim, que se ele fosse religioso, ele ia falar, beleza, é culpa disso. Agora, como ele não acreditava em nada, ele ficava, eu não sei quem culpar. Exato, né? Eu também acho que eu ficaria nessa situação, tipo... Eu não sei quem culpar, não sei o que está acontecendo, estou ficando louco e não sei o que está acontecendo. E aí o médico falou assim, posso conversar com você? Que assim, eu sei que você não acredita em nada e tal, mas começa a rezar comigo, Pai Nosso. quando a gente... Não custa nada também, né? Tipo, falou assim, porque quando eu comecei aqui, me orientaram isso, porque eu senti algumas coisas, então eu faço isso. Aí ele, então tá bom. E aí ela falou assim, que assim, hoje em dia meu tio não é tão ateu. Ele falou que assim, ele não acredita em religião, mas assim, que existe alguma coisa aí, existe. Sim. E que agora ele reza sempre o Pai Nosso quando ele vai cuidar de um corpo. Porque é aquela coisa, né? Por que não? Não vai mudar nada pra ele, então... Né? Evitar uma mãozinha no ombro, no meio... Nossa, no tornozelo eu acho que é pior que no ombro, viu? Porque, tipo, caraca. Mas, cara, então, tem muita história assim, né? Eu acho que realmente tem coisa que a gente não... Muita coisa que a gente não entende ainda, né? Eu, nessa minha perspectiva de pessoa ateia também, eu vejo assim... Que tem muita coisa que a gente não entende. Mas você é de boa, amiga, que tem gente que, tipo, se recusa de qualquer jeito, né? Não, porque eu sou ainda, assim, aberta, né, a outras coisas. Então, tipo, eu tento pensar não numa explicação religiosa, mas científica, na questão de a gente ainda não sabe. A gente ainda não tem a tecnologia tão avançada pra descobrir todas as coisas. Então, isso, sabe? Mas enfim, ó, manda para o nosso ouvinte. O meu, como também... pessoa que acredita em tudo. Ao contrário de Bruna, gente, eu acredito em tudo. A pessoa falou assim: tem que fazer. Tem que fazer? Eu faço. Bora fazer. Pra aliviar. Não, eu faço. Vamos tomar um jorei? Vamos tomar um passe? Vamos. Oração, bênção do pastor, tamo lá, sabe? Bora.
É isso. Manda sua história, gente. Pode ler a próxima, amiga. Essa é da época que a Fabi fazia o Mil Medinhos, tá? Bem antiga. Chama mais um medinho pra Fabi. Tomara que a Graziele Dias nos ouça ainda. Então, eu quando tava selecionando aqui, eu peguei uns muito antigos e eu pensei, será que essas pessoas ainda escutam? Então, gente, mande um alô se você ouviu sua história aqui nesse episódio, se você ainda escuta. Sim. Eu tô bem curiosa também. Oi, gurias, tava aqui... deve ser do Sul, hein? Então, porra, tinha que ser eu ler esse, né? Pra ter o sotaque. Exato. Oi, gurias. Eu não sei fazer o sotaque do Sul. Tava aqui lavando minha louça e escutando o episódio 400. Nossa, faz tempo, né? E me lembrei uma história que aconteceu comigo quando eu era adolescente. Eu tinha uma amiga na escola que éramos as trevosas da turma da Tintei. Amo. Mentira, que eu era meio otaku também, então... eu era muito trevosa. Vivíamos juntas, morávamos perto uma da outra e íamos juntas pra escola que ficava na mesma rua que a nossa. Um dia após a escola, eu estava em casa, de boas, e do nada senti aquela angústia, da ansiedade, e me veio a cabeça ir na casa dessa minha amiga, pois eu precisava falar com ela. Chegando lá, a avó dela me atendeu e eu comecei a ter crise de pânico. Nisso a senhora começou a chorar junto comigo e começa a chamar a minha amiga gritando: Fulana, vem aqui que a Grazi está sentindo o teu avô. Eu sem entender nada e a crise só aumentando, aí veio a minha amiga, me abraçou e disse: Grazi, meu avô acabou de ser encontrado morto na cama. Ele recém tinha almoçado e deitou pra descansar e não levantou mais. E eu fiquei: como assim, mano? Eu vi ele agora de manhã, não pode ser. Depois que tudo deu uma acalmada, estava na casa dela, sentei na cama onde tinha morrido, sem eu saber, e comecei a angústia de novo e veio a crise novamente. A avó da minha amiga me abraçou e disse: vamos lá pra sala, foi aqui que fulaninho faleceu enquanto dormia. Não é de dar medo, mas até hoje não sei o que aconteceu. Sou ateia, não procuro uma explicação sobre, mas resolvi contar porque sei que a Fabi é cagalhona e eu adoro. A Jéssica também, então... Sim. Tá serve também. Mas pra mim depende, isso daí, ó, não deixa que eu não cagasse que não deu nada, entendeu? Eu acho que também tá de boa. É que nem aquele que tu comentou, tipo, você tem a angústia, tá, mas não é algo ruim, né? Que tipo, aquela sensação de uma coisa ruim que vai te... Só que assim, não é agradável se for no meio da madrugada. Se você falar assim, no meio da madrugada, você tava pegando uma água, tava tudo escuro aí. Aí realmente, estou tendo uma crise de pânico, por quê, né? Exato. Espero que que tenham gostado. Comecei a escutar vocês faz uns 5 meses, quando teve a enchente aqui do Rio Grande do Sul. E estou amando. Os primeiros episódios são os melhores. Bruna, deixa de ser boba, eles são ótimos. Amo vocês. Ah, que fofa. Obrigada, Grazi. Obrigada, Grazi. Então, Mas é isso, eu, tipo, que nem, por exemplo, durante muito tempo eu ficava, nossa, né, porque quem desenvolve mediunidade deve ser mais tranquilo. Tem uma amiga minha que é macumbeira, e ela é médium desde criança, e a família toda é de Umbanda, enfim. E aí ela tava falando disso pra mim, de que ela falou assim: a gente trabalha tanto lá no terreiro que não quer dizer que, tipo, quando eu encontro alguma coisa fora, eu fico me cagando. Sim. Ela falou assim que teve um dia que ela chegou em casa e tinha uma criança correndo. Ai, não. Não. Aí é meu limite. Criança? Não. Que era um heresinho. Ela falou assim que, tipo, não. Sei lá, tava vendo TV, olhava pro lado e tinha... Sabe quando a criancinha bota a cabecinha assim Ai, no não! Graças! Ai, não! E aí ela falou assim, não sabia o que aconteceu e tal, foi falar voltou no terreiro naquela semana pra fazer alguma coisa, ela falou assim que foi ver, aí o pai de santo falou assim: eu acho que quando você prometeu pra sua Mariazinha, porque ela incorporava, né? Você prometeu pra sua que você ia dar um bolo de não sei o quê. Aí ela foi lá, fez o bolo, levou pra lá, e aí não voltou mais, mas é isso. A criança tava esperando o bolo. E aí ela falou pra mim que, tipo, normalmente os heresinhos são os que mais perturbam e são mais visuais, porque eles são que nem criança, então se você prometeu... É isso que eu penso também. Se você prometeu, eles que vão encher o saco pra cumprir, entendeu? Mas é que nem eu lembro que teve um dia, assim, que... Eu falando horrores hoje, hein, galera? Desculpa aí. Pode falar. Tava eu, ela e mais 2 amigas. A gente tava na casa dela. E a gente tava falando de... a gente tava... Sabe quando, tipo, reunir todo mundo, aí fica curtindo a casa da pessoa, aí fica... será que vamos sair, não vamos sair, né? E nisso, a gente tava na casa dela. A casa dela era, tipo... Sabe, gente, não sei se em todo lugar. Deve ter. Sabe, casa grande que divide em vários kitnets? Né? Sim.
E o dela era logo no final do corredor, né? Então, e não tinha nenhum vizinho do lado. E a porta era de vidro, assim. Sabe porta de vidro, gente? Uhum. Né? Que é de metal e vidro, né? Sim. Com gradezinha. E a gente tava ali sentada, conversando e tal. E a gente falou, não, porque se a gente sair, a gente vai sair pra aqui perto, não sei o que, não sei o que. E aí ela falou assim, nossa, nesse momento, queria que Dona Rosa me desse um sinal. Dona Rosa Caveira, né? Beleza. E a gente continuou conversando, tomando uma cerveja, não sei o quê. Aí a minha amiga levantou e falou assim, gente, se a gente for sair, então vamos se arrumar. E levantou. Nisso que ela levantou, a porta de vidro fez trek, sabe? Sabe quando alguém dá um tapa ou quando bate forte a porta? Só que a porta estava fechada. E a gente viu um vulto lá fora. Aí a gente saiu assim, abriu a porta, não tinha ninguém. Aí a gente fechou assim a porta, ela... Vamos ficar, gente, vamos ficar aqui hoje, velho. Eu acho que hoje é dia de ficar em casa. Hoje é dia de ficar em casa. Aí foi um negócio que eu vi, assim, vi uma silhueta, assim, foi bizarro. Então... Mas é isso. Aí eu falei pra minha amiga, eu falei, nossa, amiga, mas... como que você lida, né? Ela falou assim que ela tem medo também. Só porque ela lida com isso não quer dizer que ela não tem medo. Exato. Só que ela sabe que não vai fazer mal. Que a diferença talvez seja essa, né? É verdade. Porque a gente não tem... Ela tem esse treinamento, que é um treinamento, né? De tu saber lidar com essas coisas. Então, sei lá, eu acho que é questão disso também, que a gente não tem. A gente não sabe como vai reagir numa situação assim também. Não, é que a gente também só tem... Acaba que nossas referências são muito o capeta, entendeu? É, só coisa ruim, né? A gente não imagina como um sinal, né? A gente não... Sim. Às vezes, ou tipo, sei lá, né? Mas é muito bizarro. Mas, bom, vou pra próxima história que eu gostei muito. Eu adoro quando mandam história de sonho e vida passada. Eu também. Tipo de coisa, mundo paralelo. Gente, eu amo esse tipo de história, pode mandar. Se alguém foi pra Sete Além... Cara, eu queria tanto conhecer, se algum ouvinte foi pra Sete Além, por favor. Manda pra gente. Então, o e-mail é Vidas Passadas, que foi enviado pela Leiane Nascimento, e eu vou dar um aviso de conteúdo aqui que tem menção de suicídio, tá, gente? Oi, meninas, pode me chamar de Lei, porque meu nome é difícil de pronunciar, eu não achei, mas enfim. Tenho 28 anos, sou ilustradora e moro em Manaus, no Amazonas. Normalmente, vivo escutando o meu Crimes Medinhos enquanto desenho, vocês fazem parte das minhas tardes e queria agradecer por isso. É todo dia que escuto, porque normalmente repriso os episódios antigos mesmo, kkk. Obrigada por você, pela nossa audiência. As pessoas mandam assim, que ficam ouvindo a gente no dia a dia, eu adoro. Porque eu faço isso também com o podcast, eu fico, olha só que legal. A história de hoje não é de medinhos, mas já tive várias experiências estranhas com espíritos ou assombrações. Mas o que eu quero falar hoje são os sonhos que tive que estão bem fixados em minha memória. Não sei se eles servem para o quadro do 1001, mas mesmo se vocês não lerem, vou deixar aqui um muito obrigada por tudo, vocês são uns amores. Serve sim, porque eu falei que eu amo esse tipo de história, por isso que eu escolhi essa aqui. Só para deixar claro antes de contar os sonhos, mas quando eu era criança, eu tinha o sentimento de que teria um filho durante a minha vida. E por incrível que pareça, este filho veio quando eu ainda estava na adolescência e sempre soube que seria um menino. E o dito feito era: antes de eu ter esses sonhos, meu filho chegava comigo e dizia: mãe, mesmo se a gente morrer, eu quero te encontrar em outra vida de novo. Ou, mãe, vou te amar em todas as vidas. E eu sempre fiquei, tá legal. Que é aquela coisa, né, que criança fala coisas estranhas, fica, ok. Mas vai brincar, vai. Vai, volta lá. Vai ver Roblox, vai. Vai protestar no Roblox. Mas eu sentia que era uma conexão de vidas passadas, que não conseguia explicar, até uma amiga minha comentou que meu filho tinha uma ligação comigo que ia além dessa vida. Enfim. Então, né, uma coisa que... Ela tem já aí na vida dela várias histórias, né, assim. Uhum. Beleza, o sonho agora. O primeiro sonho era em uma época antiga. Eu era professora, observação, sou horrível explicando qualquer coisa, imagina sendo professora. Eu cuidava de crianças e tinha um outro professor que não parava de me perturbar, dizendo que eu era linda e que queria se casar comigo. E eu sempre o ignorava. Até que ele tentou me conquistar de todas as formas possíveis, passou meses tentando e finalmente conseguiu. Nos casamos e lembro de passar momentos lindos com ele, lembro de engravidar de um menino,
Também lembro que, enquanto eu estava com o nosso filho no colo, recebi a notícia que aquele rapaz com quem eu havia me casado tinha acabado de morrer com 3 tiros no meio do peito. E eu vi o corpo dele perto de uma casa em um beco. Eu estava com o nosso filho no colo, não parava de chorar e abraçar aquela criança. O que seria da gente agora? Era um sufoco e um aperto no peito grande e do nada acordei com um vazio imenso, sentindo saudades de uma criança e um marido que nunca tinha visto em minha vida. Cara, é muito doido isso, né? Eu já tive. Eu não, mas, tipo, eu vejo muitos relatos de amigas minhas de, tipo, ai, eu acordei com saudade de um filho que eu nunca tive. Então, eu já acordei, assim, com medo e angústia de ter sonhado que eu era muito vívido, sonhando que eu tinha morrido, sabe? Era um negócio, assim, muito, muito específico. Sei lá, que eu morri num assalto. Um negócio assim. Pelo que eu lembro, eu acho que era isso. Eu tomei um tiro de algum jeito. E, tipo, foi muito vívido, assim. E aí eu ficava pensando assim, porra, será que algum universo, alguma Bruna morreu assim? Dizem que esperar com a morte é renovação, né? Pode ser. Dizem que a renovação é morte de algum ciclo, alguma coisa que tá rolando aí negativa, enfim. O jeito do nosso cérebro. Eu já sonhei de, tipo, processar coisas. Uma vez. Eu sonhei que eu tava grávida. Aí eu sonhei que eu já desesperada. Sonhei. Fiquei desesperada também. Aí eu ia fazer um plano B. Só que o plano B não tava dando certo. E aí, quando eu acordei, assim, eu lembro que, tipo, meu pai me acordou pra eu ir trabalhar, sabe? Então eu tava no meio do sonho. Eu fiquei, puta que pariu, será que eu tô grávida? Aí eu lembrei que eu não tava transando. Era o Espírito Santo, né, amiga? Amém. Então, o meu foi mais ou menos isso, até que no meu sonho eu pari e eram gatinhos, daí ficou tudo pelo bem. amor de Deus, Bruna, limite. Não era uma criança, era um gato. Aí eu fiquei de amiga, isso aí já é pique filme de terror, né? Não, pra mim foi tudo bem, foi tudo tudo normal, cara, normal. Mas o melhor é que assim, eu tenho isso, eu sei que muita gente também tem, de eu sonhar que meu marido me largou e eu acordo brava com ele. Isso é normal, né, galera? Eu fico muito magoada, gente, a pessoa de verdade. Que a gente tá junto traiu. Me largou, não quis mais saber de mim, me traiu, e aí eu tive um acordo, relacionamento que eu acordei muito brava com a pessoa, assim. Que eu acordei e mandei mensagem pra pessoa, assim, falando... Você me traiu com a Gisele Bündchen. Como você E você me trocou pela Gisele Bündchen. Você tá indo morar com a Gisele Bündchen nos Estados Unidos e me largou. Tipo isso. Mas eu fico muito triste. E era especificamente a Gisele Bündchen, tá, gente? Não era outra pessoa. Mas aí, amiga, eu ia falar, não, tudo bem, pode ir com a Gisele Bündchen. Não, eu entendo. Não, Gisele Bündchen eu não entendo. Eu não acho ela tão bacana. Se fosse, sei lá, Angelina Jolie, eu acharia mais da hora. Sim, também. Entendeu? Mas enfim, gente, voltando pro e-mail que não acabou, não. O segundo sonho foi bem mais angustiante. Eu conheci um rapaz na escola, ele vivia me perturbando de novo, kkk. Mas todos na sala sabiam que ele já tinha tentado cometer suicídio, mas vivia com um sorriso enorme no rosto e dizia pra todos que me amava. E eu não ligava como sempre. Até que se passaram uns anos e ele finalmente conseguiu me conquistar e de novo tivemos apenas um filho. Certa noite recebi a ligação da mãe dele dizendo que o pai do meu marido ia voltar de viagem. Aliás, para deixar claro, o pai do meu então marido havia abusado diversas vezes dele, por isso que ele havia tentado suicídio várias e várias vezes durante a adolescência. Lembro de esperar 9 dias certinhos pela volta do meu marido e nada. Até que era madrugada e eu vi pela janela do prédio em que morávamos. Ele estava sentado lá, completamente bêbado e triste. Eu desci para ficar com ele, me sentei ao seu lado e ficamos em silêncio por um longo tempo. Até que eu convidei ele para dançar, ele aceitou, tentando colocar um sorriso em seu rosto, e no meio da dança começou a chover. Nos abraçamos e eu comecei a chorar. Eu, por algum motivo, sabia que seria a última vez que nos veríamos. Eu sabia que ele não ia aguentar mais. Sabia que depois desse momento ele conseguiria realizar o que sempre tentou durante a adolescência toda. Ele teria forças para então tirar sua própria vida. Era como se eu soubesse o que ia acontecer e estava longe do meu alcance fazer qualquer coisa. Aquilo me deixou um vazio tão grande, foi desesperador. Eu sentia a dor e a angústia dele. Eu sabia que aquilo acabaria ali. E foi abraçando ele e ouvindo ele dizer que me ama em meio a lágrimas que acordei.
Eu estava chorando e com um vazio enorme em o meu peito. Acordei com a respiração pesada e ofegante. Foi desesperador. Meu filho olhou pra mim, perguntou se eu estava bem, e eu disse que tinha tido um pesadelo horrível. Ele me abraçou e disse que aquilo ia passar. Foi um dos sonhos mais reais que eu tive. Até hoje, lembro vividamente de tudo que se passou. Fico pensando se meu filho, na verdade, também foi meu filho nas vidas passadas e hoje tá aqui pra continuar comigo. E agradeço sempre por isso, por ter um filho tão maravilhoso como ele. Enfim, é isso. Talvez eu conte sobre as coisas sobrenaturais que já aconteceram na minha vida, mas para a primeira história tive vontade de contar essa. Espero que tenham gostado e, de novo, obrigada por participarem das tardes de muitas pessoas, inclusive a minha. Até a próxima. Ai, obrigada. Obrigada, gente. Eu amei. Eu adorei, eu acho incrível essa. Da outra vez a gente também tinha contado uma história assim, quando a pessoa sonha vidas inteiras, sabe? Sim. Tipo, você sonha numa noite. Isso eu acho bizarro, sonho. cara. É muito doido, né? Tipo, é uma vida inteira. Acho incrível. Você mãe, sente o tempo passar no seu sonho e anos passando. Eu acho muito doido. Já ia contar outra história minha, deixa pra lá, vai. Pode contar, amiga. Então, contar a história, Conte. gente. Historinha. Então, pra quem não sabe, né, galera, eu sou adotadinha, né? Uhum. E aí, quando minha mãe ficou grávida pela primeira vez e perdeu, né, o menino, ela foi num terreiro e aí ela tava grávida. E aí o preto velho olhou pra ela e falou que ela estava muito formosa, no caso, é grávida, né? Uhum. Mas que ela não ia ficar muito feliz por muito tempo. Porque não ia render. Mas que ia vir uma menininha e pra eu tomar cuidado com a escada. Aí, minha avó protegeu todas as escadas de casa. Enfim, né? E aí, minha mãe disse que outras vezes que ela me levou em festas ou coisa de mesa branca, sempre falaram que a gente tinha uma ligação e que em outras vidas, eu, meu pai e minha mãe já foi família. Cara. E que por isso que eu, meu pai e minha mãe, a gente era tão parecido. Fisicamente. Sim. Parecidos, né? E é isso, gente. E o lance da escada é porque, coincidentemente, não sei, eu tenho um pavor de escada, descer a escada. A Bruna sabe que é real. Eu tenho, tipo, subir escada não é problema, mas descer a escada eu sempre tenho a sensação de que eu vou cair, bater a cabeça e morrer. Então... Eu tenho isso na minha vida toda. Eu andando meio fio, eu penso, meu Deus, vou cair, tropeçar, o carro vai passar em cima de mim. Pensamento intrusivo, né? É isso. Só que eu tenho o lance, tipo, de achar que eu vou torcer meu pé, que meu pé vai falhar, que... eu não gosto. Gente, eu não desço escada se não tiver... Corrimão? Isso, eu não consigo. Amiga, você já leu o livro que inspirou... Peraí, como é que é o nome em português? A Chegada? Não. Você já viu A Chegada, né? Não. Jéssica! Assista hoje! Assista esse filme. É muito bom. É de ET, tá? Mas é muito bom. É de ET, mas no nível... Assim, pra mim, ele é uma vibe... A Bruna consegue ver a nível... Então, porque eles são de boa. É uma vibe interestelar, sabe? Que é mais um drama, assim. Sim. Coisa de família. Então, eu não vou dar spoilers. Eu só vou dizer que o livro é diferente. É uma coisa diferente do filme. Então, quem já viu o filme pode ler o livro, que é muito bom. O livro é bem curtinho, gente. Mas assiste, sério. Fica aí a minha indicação, gente. Assiste A Chegada com a Amy Adams. Inclusive, vou assistir de novo. Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso, amiga. Incrível, incrível. Mas por que lembrou o rolê de eu falar de escada? Porque... É que você quer falar sem dar spoiler. Eu não quero falar sem dar spoiler. Tá bom, basicamente, a personagem a personagem principal, ela tem muito medo pela filha dela. Que alguma coisa acontece com a filha. E aí, durante a história, você vai entendendo, mais ou menos. Mas, tipo, no livro... no filme... No livro, eu acho que é relacionado à altura, sim. E no filme, não. Isso que muda, daí por isso que eu lembrei do livro. Entendi. Não, o meu era a escada. Quando eu era criança, só pra vocês terem noção, eu já tive crise de choro, porque eu não queria descer uma escada rolante. Amiga, entendo. Sabe? Era um negócio bizarrinho. Aí eu fui lá no Rio de Janeiro, fui naquela escada de Selarón. Aí eu fui subindo, né? Como eu disse, meu problema não é subir. Subindo, falei, nossa, que lugar lindo, né? Esses azulejos, né? Nossa, que vibe carioca, que sol, que delícia. Aí eu tava naquele free walk, né? Que é aquele cara que é o guia turístico, né? Sim, Aí eles começaram a ir embora, aí eu falei, putz, tem que descer a escada. Gente, simplesmente eu fui de bunda.
Vieram perguntar se eu precisava de ajuda. Eu falei, não, eu só tenho medo. Só não quero descer em pé. Ai, gente, paguei mó micão da porra, velho. Descendo aquele negócio de bunda, assim. Eu já perdi a minha amiga no shopping, assim, porque ela não queria descer. Só, tipo, ela não queria descer a escada, tipo, entrou pelo estacionamento, né? E shopping no Natal cheio. E aí, do nada, a gente perdeu ela. Era porque ela e o namorado foram procurar e o meu amigo foram procurar um elevador pra ela descer, porque ela não conseguia descer a escada rolante também. Acontece, galera. Acontece. Mas, enfim. Pode ler o próximo, amiga. Leio. Tudo isso pra dizer que no final das contas minha mãe falou que eu e a família a gente se encontrou em outras vidas, enfim. Coincidências da vida, eu tenho o mesmo tom de voz da minha mãe, todo mundo confundia. E eu tenho as mesmas pintas que meu pai. E a gente não é biológicos. Enfim. Sim. Eu te acho muito parecido com seu pai mesmo. Não, a primeira vez que eu contei pros meus amigos, todo mundo achou que era zoeira. Pois é, porque tu parece muito teu pai. E aí você fica assim, peraí, já. Mas eu acho que acontece isso no geral, assim, tipo, eu acho que é muito do jeito também, sabe? Eu acho que é o jeito, né? E o jeito tu pega, né? O jeito você pega. Exato. Pessoa, acho que é muito então, do jeito. É e aí fica um negócio quase físico, sabe? Eu acho que é mesmo, deve ser algo assim. Enfim, o dia que eu invadi 2 apartamentos sem querer, enviado por Ana Júlia. Isso aí já não é, isso aí já é crime, né? 1001 crimes, pô. Então, eu achei legal botar aqui como um aviso também para as pessoas. Porque é isso. Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia e vim aqui contar pra vocês do dia que invadi 2 apartamentos sem querer e apresentar um novo medo real pra vocês. Eu morava numa cidade do interior de São Paulo, era uma cidade universitária e estava procurando um apartamento para me mudar. Naquele dia, eu e meu namorado da época decidimos ir numa imobiliária menor, pois tínhamos visto uma placa de aluga em algum prédio que tínhamos interesse. Porém, nessa cidade, a maioria das imobiliárias funciona de um jeito diferente. Para conhecer os imóveis, você só precisa entregar um documento, RG, CPF ou CNH, e eles te entregam todas as chaves dos imóveis que você tem interesse, e daí você vai sozinho ver a casa sem nenhum corretor junto. Em São Paulo, isso nunca! Então, eu achei estranho, porque isso a minha vida inteira foi assim. Sério? Sério, amiga? Aqui no interior é assim. Você vai na imobiliária, eles te dão... Você fala, gostei desse... Eles têm lá o catálogo, né? E tu chega já falando qual apartamento que tu passou e viu. E aí eles falam, tá aqui a chave, vai lá. Nossa, aqui em São Paulo é tipo, a corretora assim, e ela batendo o pezinho assim do lado da porta. Você gostou? Sabe? Então, eles só fazem isso pra apartamento mais de luxo. Não, assim, aqui, apartamento mais aqui caro. Aqui até é o lugar mais quimboquinha. Mais xixelento. Exatamente. Não, por isso que eu li esse meio, eu fiquei assim, tá, peraí, não é assim. É tipo eu descobrindo que no resto do Brasil as pessoas, quando se mudam, não levam a cozinha junto. Porque aqui no Rio Grande do Sul é assim, você entra na casa, não tem nem cozinha, não tem pia. Pia? Amiga, não tem pia, você tem que comprar. Cuba da pia, tudo. Não, achei que é cozinha móveis. Móveis, às vezes, você não, amiga, pia, não tem. E aí eu fui... Quando eu saí daqui que eu fui descobrir que não é no Brasil... É só aqui que é isso. Eu não sei, por algum motivo... Qual que é o problema de deixar pia? Eu não sei, cara. Que aí não é muito mais complicado tirar pia? Um trabalho... Não, mas daí você tem que comprar umas porcaria de MDF que em uma mudança já tá tudo esgualepada. Mas então, por isso que a gente deixa a pia. Mas se ninguém deixa, tu vai deixar. E a pessoa, se tu deixar, ele vai jogar fora. Porque a próxima pessoa não vai querer a pia. Ela vai querer outra pia. Ela vai comprar a pia dela. Não sabia que isso era uma questão. Então. Definitivamente, eu sabia até sair daqui. Porque pia, pra mim, é um negócio... Você deixa, você não leva pia. Não, daqui a gente é que nem levar a privada, pô. Vou levar minha privada. Não, a privada tem. Então, a pia do banheiro tem. Mas aí você... Não. A privada, ela é engessada. A pia também. A pedra da pia. Não, a cozinha não é de pedra. A gente compra cuba de inox. Se você quer comprar de mármore e botar, beleza. Você vai. O problema é seu também depois de ter que carregar, porque você não vai deixar. Você vai carregar Puta coisa errada, velho. Amiga, é difícil ter apartamento com cozinha aqui, viu? É um diferencial. Quando eu fui pra Chapecó... Tem cozinha. Exato. Quando eu fui pra Chapecó, tinha lá, inclusive no site da imobiliária, você bota com cozinha, sem cozinha. Imagina a pessoa levando uma pedra de mármore descolando o pedreiro, descolando assim a pia do negócio. Aqui no interior a vida é diferente, gente. Não é assim.
Enfim, chocada. Continuando, né? Cada um pega a chave aí. Eu achei bizarríssimo. Em São Paulo, isso nunca aconteceria. Cidade grande, eu acho que, né? É inviável. Inviável. Não tem como, né? Mas assim, seria cada meteção de louco, seria cada invasão aí muito louca. Imagina. Né? Não sei se é normal isso aqui, não. Mas eu morava numa cidade grande e eu achei muito estranho quando eu mudei pra lá, de fato. Mas estávamos acostumados na época do ocorrido. Enfim, pegamos a chave e fomos até o apartamento. A funcionária nos entregou chaves de 2 apartamentos. No primeiro, simplesmente estava completamente mobiliado. Tudo organizado e eu achei muito estranho. A maioria dos aluguéis são para universitários e não é comum alugar casas mobiliadas e a imobiliária não tinha avisado nada. E estava tudo arrumado, tinha roupa de cama nas camas, TV, coisas no banheiro e até comida na geladeira. Você abriu a geladeira? Mano, eu achei incrível que, tipo, ela achou bizarro. Nossa, tem TV. Olha, tem coisa no banheiro. Oh, meu Deus, tem comida na geladeira. Nossa, é incluso 1 quilo de picanha, tipo. Virou Airbnb, né? Tipo, você tá... Achei tudo muito estranho e decidimos ir a outro apartamento. Já no outro tinha alguns móveis, mas era mesa de plástico, banquinhos, etc. Mais parecido com uma casa de universitário mesmo. E de repente saí do quarto uma garota completamente confusa e assustada. Acho que acordamos ela. Na hora eu tomei um susto e saí correndo do apartamento. Ela desesperada perguntando quem era a gente, imagina. Tipo, quem são vocês? Porque vocês invadiram aqui. Meu namorado mostrou a chave do apartamento, explicou tudo pra ela, ela acalmou e não chamou a polícia, graças a Deus. Voltamos na imobiliária e contamos tudo pra funcionária, que pareceu muito surpresa e disse que não constava nos registros dela que aquelas unidades estavam locadas já. Fui embora e não voltei mais naquela imobiliária. E desde então, sempre troco a chave quando alugo um imóvel. E é isso, meninas. Cuidado com imobiliárias por aí. Beijinhos. Cara, os caras, tipo, alugavam as coisas e não registravam que tava alugado. Entregavam e de fato, eu não alugaria desse lugar. Porque, pô, se eles nem sabem que tá locado o lugar. Não, e assim, aqui é assim, só que eles te dão todas as chaves que eles têm. Quando você aluga, tipo, a casa que eu tô, tinha 2 chaves. Eles dão as 2 chaves, não fica nenhuma com eles. Mas eu sempre acho bom trocar, viu? Sim, sempre é o ideal trocar. Tava vendo outro dia uma história de uma menina, tipo, um dia ela saiu de casa e foi ver o proprietário tava lá dentro. Isso aí cabe processo, viu, gente? Cabe, inclusive. Mesmo o proprietário não pode entrar. Uhum. Não existe isso. Não é porque a casa da pessoa que ela pode... Ela foi discutir com o proprietário, tipo, sei lá, velho. Sei lá também, né, gente? Homem tarado, sim. Vai que sei lá, né? E aí ela foi discutir com ele falou assim que ele tinha o direito de ver como que ela tava cuidando da casa dele. Mas, gente, se ele quiser vistoriar a casa, tem que agendar, conversar com Tem que agendar e tem que avisar com antecedência. Não é assim. E marcar horário, enfim. Não vai pegar a chave. Gente, existem leis para proteger quem aluga imóveis, tá, principalmente mulheres. Troquem as fechaduras assim que você se muda, tá? Exatamente. Por isso que eu botei essa história aqui. Eu achei importante também. Imagina a menina saindo do chuveiro, velho. Um casal coitada, a menina dormindo, tirando o cochilinho da tarde. Exato. Bom, eu vou pra próxima história que eu achei incrível, eu adorei, porque eu fui ver depois, o nosso ouvinte, ele é escritor, né? Então, ele deixou até o Insta dele, que é Água de Moringa Oficial. Então, eu achei meio aquelas histórias de realidade fantástica, assim. Eu amo. Achei muito incrível. E a história é Acampamento na Margem do Rio, que foi enviado pelo Max J. Então, são 3 paradas neste mundo que eu prezo mais que tudo. Uma gata maneira, um pouco de grana e um cara que dá o sangue pelo que acredita, montado no cavalo da sua história sem ficar enrolando, sendo um cara que sempre se dá bem. Pra quem ainda não me conhece, sou J. Santos, um nordestino, contador de histórias e aventureiro que viaja léguas em busca de um bom caos. Essa história é bem maluca. Não me lembro que idade eu tinha, mas foi uma época em que o meu desejo por aventura era maior que o meu medo e meu amor por minha integridade física. Mas essa história é boa, vou abrir o jogo e contar tudo a vocês. Era finalzinho do outono, montado num cavalo chamado Redemoinho, eu viajava pelo sertão numa viagem sem destino. Era quase um mochilão pelo deserto, sabe aquelas viagens que a gente faz sem destino, sem hora pra chegar e sem pressa? Era bem assim. No calor infernal daqueles dias abafados, as plantas estavam todas secas e qualquer verde que sobrava estava amarelado, ou estava em cactos e palmas espinhentas ao longo das cercas de varas e galhos nas beiras das estradas. Numa dessas noites, acampei à margem de um rio,
Não era um rio largo que não pudesse atravessar, mas não era estreito o suficiente para fazer isso à noite. Então, cavei uma pequena vala que me coubesse deitado. Adorei que ele fez uma vala pra dormir, né? Tipo, é que às vezes fica mais fresquinho, né, gente? Sim, com certeza. Mas você tá na beira do rio já, né? Então, sei lá. Acomodei meus pertences em um galho de uma pequena árvore. Eu imaginei o rio subindo. E ele afundando, né? Ele com a navala, enterrado. Coitado. Acendi uma fogueira, fiz cuscuz, café e assei um jabá. Tripa de porco seca e jantei sem pressa. Ou jantona, hein? Jantona. Depois de tomar um banho, deitei na vala e comecei a cochilar. Já estava acostumada a deitar e dormir rapidamente para aproveitar qualquer minuto de sono para recuperar energia para o dia seguinte. Mas aí é que a coisa fica estranha na minha cabeça. Muita gente já havia me contado histórias de encontros sobrenaturais às margens de rios. Eu nunca acreditei, mas nessa noite eu morderia minha própria língua, talvez literalmente. Gente, pra mim, área de mata é uma área mística, assim, sabe? Eu acho que é o nosso instinto ancestral, né, de morar no mato e a gente perceber mais coisa, tipo barulho, sabe? A gente fica mais alerta, assim. Depois eu é uma coisa meio instinto, assim. Depois eu até trago esse meu amigo. Que ele foi fazer uma aventura na Amazônia, onde era pra ficar imersão e tal. E ele chegou a ver algumas coisas, sabe, na mata. Uhum. E aí eu não duvido também, porque a área de mata é uma área, tipo, em contato direto com a natureza, sabe? Uhum. E deve existir, inclusive, o sobrenatural vai estar ali tranquilamente, sabe? No meu ver. O que impede, né? Uhum. Bom, eu estava dormindo e sonhava que estava deitado no mesmo lugar onde tinha cochilado na beira do rio. Eu juro, eu deitei e dormi e sonhei que tinha deitado ali mesmo. De repente, no sonho, eu comecei a ouvir uma voz bonita na escuridão da noite. Dei um pulo, não sei onde arrumei coragem e fui procurar de onde vinha aquela voz. Parecia uma mistura de cantoria lírica com anjo, sei lá, só sei que era impossível resistir. Eu procurei por todos os lados pela origem da voz, mas não achei nada na mata, nem na colina ali perto. Entrei em umas grotas de pedra e me meti até dentro de um matagal de juremas, mas não achei nada. O que é uma jurema? Oi? O que é uma jurema? É uma planta? Não, é uma planta. É uma plantinha, não é? É uma planta. É porque, tipo, pra mim, Jurema é só um nome de pessoa. Daí ele falou matagal de Jurema. Eu imaginei um matagal. Jurema também é um lugar onde tem águas. É uma árvore. Olha. Jurema pode ser também. É uma árvore nordestina. Ai, que linda. Ai, eu adorei. Eu achei que era só nome de pessoa, não sabia que era. E você deveria saber, inclusive. Mas, se eu não me engano, são águas térmicas, não, termais no sul. Tem. Não, aqui tem muita águas termais, sim. Aí tem águas de Jurema. Não... Aí tem. Eu sei disso porque tem uma música que fala de águas de Jurema. Pois é, pra mim, Jurema era uma pessoa, uma mulher, uma lenda, sei lá, um nome de pessoa. É o nome de uma parenta distante minha, Jurema. Enfim, imaginei um mato cheio de mulher. A Jurema. Cheio de Jurema, mulher chamada Jurema. Cadê? Me perdi. A mata de Jurema. Cadê? Bom, aqui, achei. Não achei nada. A música parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Quando voltei pra margem do rio, me sentei com uma mistura de tristeza e raiva. Soltei uns 300 palavrões e impropérios, mas nesse instante tomei um susto que fez a minha alma abandonar meu corpo por um segundo. A água do rio fez um barulhão e uma silhueta caminhava em direção à margem. Enquanto eu estava paralisado de medo, a silhueta se aproximou de mim e a luz bruxuleante de minha fogueira revelou que era um mulherão. A mulher estava vestindo apenas seus cabelos. Ela chegou perto demais para que eu pudesse pensar na possibilidade disso acontecer. Então, em poucos momentos, eu já estava grudado na morena, que me fez rolar nos seixos e na grama baixa daquela margem. Olha, homem realmente não pensa, né? Tipo... E homem pensa. Uma mulher linda saindo do meio da água na noite, no meio do nada. Bora lá. Pode parecer poesia, mas só tinha a lua e os seres encantados do sertão vendo aquilo. Se alguém me contar algo assim, eu gargalho na cara. Mas comigo estava acontecendo e eu queria mais era aproveitar. Depois do que me pareceu horas, esgotado e satisfeito, eu me vi lutando pela própria vida, enquanto era arrastado pela correnteza por aquela mesma mulher.
Tentei entender o que estava acontecendo, tentei falar com ela, mas quando olhei direito, ela estava transformada em uma criatura assustadora. Seus olhos perderam o brilho sedutor e foram substituídos por um olhar totalmente negro, selvagem e faminto. Os braços dela pareciam bem mais longos que o normal e seus dedos pareciam galhos retorcidos de árvore seca. Ela me agarrava e me puxava rio adentro, suas unhas rasgavam minhas costas e eu sentia tudo arder quando a água se agitava e espalhava meu sangue. Eu me esperneei, dei chutes, socos, cabeçadas, tentando escapar, levei queda. Ela me arrastava e eu também puxava em um cabo de guerra. Mas o prêmio era a minha vida. Com todas as minhas forças, consegui me libertar e escapar de volta para a margem, esbaforido e com o coração querendo pular pela boca. Ao retornar à margem do rio, peguei minha peixeira, me encostei em um barranco e esperei o bicho vir me pegar. Minhas costas ardiam com a argila se misturando ao sangue que escorria dos cortes. O sol já estava nascendo e quando a luz correu o leito do rio, eu pude ver a mulher ainda lá dentro do rio com água um pouco acima da cintura. Ela me chamou, usando aquela voz linda de antes. Eu, claro, xinguei, joguei pedras, tentei correr e quando voltei a olhar para o rio, ela não estava mais lá. O sol subia rapidamente e a luz era tão forte que me acordou. Sim, eu estava dormindo. Levantei atordoado, juntei minhas tralhas, arreei o redemoinho e me preparei para ir embora. Não entrei no rio e mesmo sendo um sonho, eu preferi não arriscar. Ao invés de atravessar, preferi pegar uma trilha paralela até encontrar uma ponte ou algo assim. Aquela noite foi terrível, um sonho que ao mesmo tempo foi delicioso e aterrorizante. Hoje ainda viajo bastante montado no redemoinho. O único problema é que eu nunca consegui uma explicação plausível para essas cicatrizes nas minhas costas. Olha, gente, eu amei. É muito bom, né? Eu adorei. Muito e bom escritor. Ela é assim? Eu não conheço a história da Yara. A Yara, ela é tipo quase como se fosse uma sereia mesmo. Sim. Entendeu? E a Yara é a mãe da água, né? Ela tem cabelo preto, longo, né? Ela tem cauda de peixe também, então por isso que eu falei que ela é tipo tô olhando aqui que ela tem cauda de peixe. Né? Ela é tipo indígena. O que mais? Sim. Ela conquista, ela tem uma voz bonita. Por isso que eu falei que parece muito a Yara. Pode ser. É que tem muitas lendas, assim, que envolvem, né, assim, criaturas e tal, na água, né? É, só que, tipo, ao invés de sereia, que é muito pro mar, a Yara é mais pros rios, né? Sim, exato. E ela também é de proteção, né? Proteção dos rios em si. Então, tipo, quem pega, quem pesca peixe que não é pra pescar, essas coisas, a Yara protege. Sim. Geralmente nessas lendas... As lendas brasileiras, no geral, né? Eu acho que, tirando, sei lá, pisadeira, esse tipo de coisa que é só do mal, tem muita lenda brasileira que são... os folclores, né? As coisas folclóricas que são, tipo, de proteção, né? Tipo, são histórias, assim, de entidades que protegem floresta, enfim, eu acho muito legal. Tem uma série, gente, que... Teve gente que criticou, tem gente que não, que é bem legal. Tem na Netflix, que é o Cidade Invisível, não sei quem viu. Eu não assisti até hoje. É bem legal. Sim, que tem as lendas, né? Do folclore brasileiro. Porque, gente, folclore brasileiro tem umas coisas muito loucas. Tem umas coisas muito loucas. Sim, tem muita coisa mesmo. Amiga, você quer ler o relato que o nosso ouvinte mandou aqui ao vivo, aqui, ó, no nosso chat? Pra finalizar? É o Daniel Vale. Daniel sempre está aqui com a gente, então vou ler aqui, ó. Sim. Inclusive, se vocês quiserem participar dos nossos chats e ouvir a gente falando um monte de besteira antes de gravar, depois de gravar, durante a gravação, é só vocês apoiarem a gente e a gente fornece a entrada pro nosso Discord. Exatamente, gente. Só entrar lá, você apoia, entra lá e aí lê as regras ou manda e-mail pra mim. E-mail não, manda DM pra mim no Discord mesmo. E aí a gente faz aqui o acesso para as gravações. Mas, então, pode terminar aí. Vamos lá. Daniel falou: no final do ano passado, eu e minha esposa estávamos procurando casa para alugar. Ela é médium, vê, escuta, sente e incorpora. Minha enteada também vê, escuta, sente, mas não sabe lidar bem. Eu acho que às vezes sinto algumas coisas, sei lá, sou meio Jéssica, acredito em tudo. Sim. Aquela coisa, tipo assim, não tô vendo, mas se ela botou fé que tem alguém ali, eu não vou duvidar.
Né? Só tem experiência. Pô, não, tem que cumprimentar. Cumprimento, oxi, quem sou eu? Para dizer não. Inclusive, a maioria dos filmes de terror começa assim. Quando alguém fala assim... É verdade. Ai, não vou fazer. Faz, pô. Vai arrancar teu braço? Não vai. Não custa nada, custa nada. Fomos numa rua na parte de trás de um parque, em um bairro nobre com casas bem grandes. Vimos a primeira casa, que curtimos bastante e até fizemos proposta, que no final não deu certo. Eu adoro ir em rua chique que tem aqui no meu bairro e, tipo, andar com as pessoas falando, nossa, essa casa é muito brega. Sabe? A casa de 10 milhões de reais. Horrível, parece uma clínica de estética, toda quadrada. Essa eu acho que eu moraria. Essa eu acho que eu, sabe? Eu amo julgar. Como se a gente tivesse dinheiro pra ter uma Exatamente. Aí aqui no meu bairro, que perto tem uma parte de mansões. Gente, andar ali e ficar fazendo isso é sensacional. Eu também. Lá em Chapecó eu morava num bairro assim também, que era mais antigo, mas começou a elitizar, assim, né? Tinha muita mansão, cara. E é muito bom você ficar jogando. Assim, olha, nossa, que horrível essa porta. Aqui olha que coisa eu brega. moraria, mas eu mudaria toda essa frente aqui, ó. Aí vai lá e pra casa e faz no The Sims, né? Que é o que a gente pode fazer. Eu tenho dinheiro pra comprar uma tinta pra reformar a minha. Enfim. Vimos a primeira casa, eles curtiram, não deu certo a proposta. Visitamos uma segunda casa e alguns metros da anterior. Parecia uma mansão, a frente toda de mármore, bem luxo, anos 80 e 90. O corretor atrasou. Não achava a chave que estava escondida na janela. A casa parecia que ninguém morava lá por muito tempo. Entramos, começamos a ver os cômodos. A casa era muito estranha, muito escura. Fomos separados. Eu vi que ela entrou e saiu de um quarto muito rápido. Pô, se ela é médica, falou, já viu alguma coisa ali. Eita, eu não vou. Eu achei a casa muito estranha, precisaria muito de manutenção para poder morar nela. Dentro da suíte tinha um escritório com umas paredes que era um aquário gigante, incrivelmente bizarro. Bem ostentação dos 90 mesmo, né? Cara, não, isso aí pra mim já é serial killer. A pessoa tinha uma pessoa um aquário lá... gigante? Amiga, não acho. As paredes de vidro. Amiga, tem uma pessoa presa lá que fica olhando. A vítima. Nossa, me lembrou um filme presa. que me marcou muito a minha adolescência. Não lembro se você chegou a ver A Casa de Vidro, que era tipo... sim. Que era dois adolescentes... Sim, do bunker, né? Não, que era tipo... Não, era dois adolescentes que os pais morrem, aí vão morar na casa de alguém, de uns amigos, os pais que eles nunca viram, e a casa toda é de vidro, sabe? E eles se comportam de maneira estranha. Eu já ouvi falar desse filme, mas eu não lembro. É um filme bem dele. anos 90, sabe? Mas é interessante. Mas pra mim é isso, serial killer. Deixa eu ver onde que eu me perdi. Achei aqui. Aqui. Passamos pela casa toda, ela passou bem rápido. Eu fiquei observando e vendo se era possível morar ali. Ele com esperança ainda. Tipo, nossa, não sei porque ela tá com pressa, né, menina? Cara, eu vi um post uma vez, desculpa interromper, mas se eu não falar, eu vou esquecer. Que era uma mulher, uma mulher branca, que era casada com um homem negro, e eles foram ver uma casa pra ir morar, que eles queriam comprar. E aí, tipo, era muito engraçado, porque ela postou, assim, todos os estereótipos do cara, falando, essa casa é assombrada, e ela achando lindo. E aí foi muito engraçado, que só no final do post alguém perguntou, seu marido é negro? Ela, sim! Aí ela, tipo, tinha uma porta no porão que dava pra lugar nenhum, mas olha essa adega, que linda. Mas olha essa adega, assim. Cara, era incrível, assim, era tudo ele falava, mulher, presta atenção. Só as red flags na casa. E ele desesperado, assim, pelo amor de Deus, não vamos comprar essa casa. E ela apaixonada, assim, nossa, olha que linda esta casa. Olha que lindo esse porão, que parece ter um buraco nele daquela... Exato. Acabamos de ver tudo e fomos saindo. Eu voltei porque uma amiga minha me disse uma vez, tenta se imaginar morando na casa, como seria. Eu voltei, dei uma olhada rápida e saí. Minha esposa já tava lá fora esperando na calçada. Ela não queria botar nem o pé mais pra dentro. Entramos no carro e já falamos. Tinha algo de estranho na casa. Então minha esposa disse, a dona da casa ainda está na casa. Ela morreu lá. Está naquele quarto que saiu rápido. Ai, que bacana. Por isso que ela saiu, ela já estava ali, ó, na calçada. Ela ali, ó, não volta. Não, pelo amor de Deus, essa casa tem dono e é um fantasma.
Ela está se agarrando no guarda-roupa como se estivesse em pânico. Como assim as pessoas estão entrando na minha casa, mexendo nas minhas coisas, meu Deus? Aí ela disse que daria muito trabalho pra tirar a velha de lá e ela estava muito agarrada. Eu amo. Não é só a reforma, né? Tem que tirar o espírito da velha que tá agarrado na casa. Cara, mas de verdade, eu ainda não me mudei. Meu amigo, o Klaus, que a Bruna conhece, ele é bruxo, né? Ai, o Klaus é um querido. Ele já é ótimo e ele é bruxo. Aí ele falou assim, que vai fazer uma limpeza lá, entendeu? Antes de eu morar. Eu acho, gente, ó, quem acredita em tudo, que nem eu, acredita em nada, ou... Enfim... Né? Pelo menos se o seu amigo oferecer, né? Por que não, né? Ah, gente, depois quando meu amigo for fazer a limpeza, eu falo o que ele fez. Aí quem quiser, gente, por que não? Ah, só até. Por que não, galera? No mínimo vai ficar cheirinho bom de incenso na casa, sabe? Eu acho muito bom fazer uma limpeza, gente, porque a gente não sabe o que aconteceu ali, né? Passamos uns dias atrás na frente da casa e segue pra alugar. Olhei pelo Google Street View e desde a primeira imagem do histórico de 2010, 2011, ela já estava em aluguel e venda. Pronto. Caraca, você não escreveu mal, mano. Daniel. Você escreveu muito bem. Não, escreveu muito bem. E ainda bem que sua mulher é médium, entendeu? Porque você já tava aqui, iludido. Olha só, o luxo do mármore. Vou imaginar como eu me sentiria morando nesta casa. E sua mulher já na calçada. Não, tem essa velha aqui nessa casa. E ele só pensando na reforma. Ah, incrível, gente. Exatamente, ele falou assim, eu lá pensando que ia reformar e ela fugindo da velha. Ai, muito bom, adorei a história. Mas é isso, bom, vamos encerrar, vamos pros comentários. Tem mais algum recado, amiga? Vamos para os comentários do último episódio. Deixa eu abrir aqui. Bora então. O último episódio que a gente fez do Donald Harvey, inclusive vários comentários, porque tá rolando aqui no Brasil, né? Você viu? Teve um monte de coisa. Uma investigação no Brasil de pessoas, não sei se médico ou enfermeiro, não consegui ver ainda, mas também... gente, eu vi disso. Que foram acho que 3 ou 4 enfermeiros que estavam matando, né? Pacientes, né? Gente, bizarríssimo. Muito doido. Muito triste demais. Porque era pior ainda, que eles estavam injetando, tipo... enfim, algumas coisas neles. E se eu não me engano, vai sair inclusive na Netflix também o caso de uma mulher que teria matado vários bebês também, né? Entendeu? Ai, sim. Bom, eu vou começar. Tem um comentário gigantesco no nosso Insta, mas que eu acho super importante, que é da Jade, que também sempre comenta nossos episódios. Mas eu achei super interessante o que ela comentou, então eu vou ler. Oi meninas, acabei de começar o episódio, só um adendo sobre o comentário que vocês fizeram. A relação entre trauma na cabeça e comportamento violento não é só uma teoria. Sou formada em neurociência e tenho estudos comprovados. Para deixar mais claro, a questão é, dano no lobo frontal tem impacto no comportamento social, porque essa área, subindo ali pela testa, mais ou menos, é onde fica o córtex pré-frontal responsável pelo raciocínio, pensamento lógico, controle de impulsos, etc. E essa área está em formação até os 25 anos. Por isso, adolescente faz merda. Brincadeira. Por isso, quando o impacto acontece na infância, ou pior ainda, quando bebê, que, como a Bruna disse, a moleira não fechou, o risco de causar lesão é muito maior pela área estar em formação. Mas 2 coisas são importantes ressaltar. Primeiro, que não é uma pancada ou qualquer coisa que vai fazer isso. Precisa ter um dano na região, uma lesão mesmo. A segunda é que, como a Jéssica apontou, é claro que só isso não vai tornar uma pessoa serial killer. Essas questões de comportamento sempre são multicasuais. Pode ter questão biológica, mas também tem fatores ambientais e psicológicos. Ou seja, a criança ter essa lesão por si só não é taxativo para se tornar um assassino. Conta muito o tipo de ambiente que essa criança cresce e os traumas, que ao contrário do que muita gente pensa, não são só violência, negligência e abandono emocional também são traumas.
Inclusive, é o que todos os serial killers estudados pelo Robert Hessler têm em comum. Recomendo o livro Mindhunter da Dark Side. E também, mesmo que ela sofra essa lesão, nem sempre vai virar uma assassina. Como afeta comportamentos sociais, às vezes acontece dela se importar menos com os outros, se importar menos com regras sociais, ou uma pessoa desonesta, nem sempre cometendo crimes violentos, como foi o caso do Phineas Gage, o primeiro caso conhecido. Ele virou outra pessoa depois que uma lança atravessou a cabeça dele e causou dano permanente no lobo frontal. Caramba, inclusive, fica a dica. Essa história é muito doida. Fica a dica dele para um mini episódio, mesmo que não tenha sido um crime, foi um acidente de trabalho, mas acho que é interessante para conhecimento. Enfim, então sempre que você cita algum caso que alguém sofreu dano nessa parte, teve até um caso que eu nem sabia que não foi pancada, foi meningite quando bebê e deixou essa sequela, eu já penso que com certeza teve algum tipo de impacto no que a pessoa veio a se tornar. E agora um disclaimer que eu acho meio óbvio, mas estamos na época que o óbvio precisa ser dito. Nada disso exime os crimes deles, não é tipo, ele bateu a cabeça, a culpa não era dele. Nada disso. A lesão não afeta discernimento entre o certo e errado, eles só se importam menos com essa ética ou com as consequências disso, mas sabem perfeitamente o que estão fazendo, continuam sendo imputáveis, sim, pelos crimes. Arrasou, nossa, eu adorei. Perfeita. Ela pediu desculpa pelo textão, mas eu amei. Eu até respondi. Nossa, inclusive a gente tem que fazer desse carinho, então. Sim, é muito interessante esse caso. Não conhecia, não. Eu já tinha pesquisado sobre ele, que é realmente o primeiro caso que é conhecido de mudança de comportamento por uma lesão no cérebro. Então, eu acho que esse que deu início a esse tipo de pesquisa e tal. Inclusive, tem um que eu acho que a gente já fez daquele cara que subiu numa torre nos Estados Unidos e atirou nos estudantes. Sim. Esse também é um caso bem famoso, porque ele tinha um tumor, né? Ele até deixou na carta dizendo que ele queria que a cabeça dele fosse estudada, porque ele sabia que tinha algo errado, enfim. É um assunto bem interessante. Assim. Eu de verdade coloquei, e nem era pra ter colocado entre aspas, porque a maioria das biografias que eu li dele não tinha, mas tinha uma linha do tempo, eu falei, gente, eu vou pôr, né, que esse ponto. Então, e tem, a gente sempre coloca, né, quando tem nesses casos, enfim, né, são relatados isso. Mas de verdade, é uma coisa que eu sempre fico, gente, será que, sabe, é relevante, né? Sim. Por conta disso. Mas agora, com esta diva reafirmando, eu sempre vou... Muito bom. E, gente, uma indicação aqui é em inglês, mas eu sou muito fã do Last Podcast on the Left, que é um dos podcasts que eu mais escuto, assim, que eu acho que o trabalho de pesquisa deles é impecável. E eles fizeram, acho que 2 ou 3 episódios dedicados ao caso do Aaron Hernandez, que é aquele jogador de futebol americano. Tem na Netflix também. Um documentário sobre ele? Na Netflix tem um documentário sobre o Aaron Hernandez, entrevistas, né, com essa galera, e entrevistas com neuros que cuidam especificamente do tipo de lesão, né? Do tipo de lesão jogador. E jogadores. E aí eles... gente, se eu não me engano, esse do Aaron Hernandez, não lembro se é filme ou se é série, eu acho que é série. Hernandez, tô procurando aqui. Ele é o caso mais severo que já foi encontrado dessa doença degenerativa no cérebro causada por impacto, né, que tem em jogadores de gente, futebol uma série mesmo, é uma série documental, gente, da Netflix, já faz um bom tempo, né, 2020, e chama... O interessante desse documentário da Netflix é que vai mostrando a vida dele, né? Vai mostrando a partir do momento que ele começa a se tornar uma pessoa violenta. Relatos da família falando que, tipo, mano, não é que ele sempre foi, ou coisas do tipo... Ele nunca foi, inclusive. Foi escalando. Foi escalando assim, e tal. E aí também, o interessante da Netflix é que também, ao mesmo tempo que tem os neuros falando sobre essas lesões, os psicólogos também falando sobre a questão de ser um jogador de futebol americano, de ter, tipo, ser, sabe, imputável. A pressão, né? Tudo, sabe? De ter o status, a fama, o dinheiro, mulheres, tudo que eles querem, eles têm, entendeu? Então, é isso, gente. Então, fico aí a recomendação também do Last Podcast on the Left. Eu achei legal, inclusive, porque é um participante que ele normalmente ele não faz os roteiros, que ele tá ali só pra comentar, mas ele fez com essa perspectiva dele como pessoa que era fã de futebol americano, mas hoje em dia não é mais. Justamente porque ele até fala da experiência dele de estar muito ligado a essa questão de...
masculinidade tóxica, né? Que é ligada a esse tipo de esporte. E aí ele começou a se afastar e tal, e as pessoas questionam por que ele não assiste mais. Então eu achei bem interessante esse caso também. Futuramente a gente vai falar dele também, que eu acho que é um caso que vale a pena inclusive falar. é um rolê de conflito meu comigo mesmo por gostar de futebol, mas aí é outra treta. Sim, mas enfim, fica aí a indicação, gente, porque ele foca muito, muito, muito nessa doença específica, né, que é a encefalopatia traumática crônica, causada por lesões repetitivas, né, durante o esporte, e como isso, né, as organizações esportivas lá tentam até hoje abafar. Sim. Que é um índice absurdo de jogadores que acaba tendo porque, isso. Mano, é um esporte de... Pra mim, é tão danoso, se pá mais danoso que, por exemplo, um UFC. Porque o UFC... É mais, né? Porque o UFC... Óbvio, gente, tem casos extremos, tipo aquele menino que perdeu a mobilidade, enfim. Existem casos extremos, existem. Mas eles são muito mais raros porque eles se preparam tudo para a luta que vai durar 30 segundos, enquanto esses impactos que vão tendo dentro do futebol americano, né, são constantes, né? E é tipo... Tem aqui os dados. Dos 376 cérebros que eles receberam para estudar, de ex-jogadores, né, da NFL, 92% tinham esse tipo de lesão. Estudos indicam que de 90% a 99% são de jogadores de futebol americano, porque o que acontece é o capacete que eles usam, né? A cabeça fica batendo no capacete, o impacto, o cérebro ali fica batendo ali dentro e vai criando essas lesões. O meu grande problema de ter ver muito documentário aleatoriamente enquanto eu tô trabalhando é que eu esqueço onde que eu vi. Mas tinha um documentário só sobre crimes de jogadores de futebol americano, se eu não me engano, na Netflix também tem sobre isso. Que aí são vários episódios deles mesmos falando, nossa, não, porque fulaninho não quis fazer tal coisa, eu peguei a arma e ameacei ele, matar ele. Tipo, é uma coisa que acontece entre eles, entendeu? Exato, é um negócio que vocês vão perdendo a noção, assim. Então é muito interessante. Fica a indicação aí, gente. Eu sei que a gente entrou numa tangente aqui, mas a gente começa a falar e não para mais. Mas fica a indicação pra vocês ouvir, assistir também o documentário, porque é um caso bem triste também, mas que é relacionado, né, esse estudo do cérebro e tal. Eu acho muito doido isso. Sim. É o nosso órgão mais sensível. Vou até abrir de novo, que esse foi só o primeiro comentário, né, gente? Como a gente habla, que coisa, né, galera? Peraí, deixa eu abrir aqui o episódio que eu até acabei fechando no celular. Achei. Gente, aqui, ó. A Vanessa falando, ai gente, na parte que vocês falam sobre ninguém querer cuidar da paciente porque ela tinha larvas, apesar de absurdo, acontece muito aqui também. Sou técnica em enfermagem, já vi paciente ficar no turno inteiro, 12 horas deitado em literalmente uma piscina nas próprias fezes. Tudo porque o responsável não quis cuidar da situação e deixou pro turno seguinte pra se preocupar. Ai, gente, é muito triste. E eu acho que era por isso que, tipo, durante muito tempo, gente, eu e meu pai, a gente revezava como cuidador da minha avó, né? E toda vez que ela era internada, eu nunca gostava. Menos quando era UTI, porque o UTI tem um controle maior, né? Porque o UTI, eles têm que ficar toda hora ali. Mas quando eu ia pro quarto, eu não deixava ficar sozinha nunca, porque eu tinha muito receio disso. Porque, por exemplo, ela ficava muito tempo deitada de um lado e os caras deixavam muito tempo deitada de um lado, só que faz ferida, gente. Sim. E aí pode ter larva, pode ter um monte de coisa, enfim. Muito triste. Muito triste. Quer falar? Não, pode ler mais um, se tu quiser. Eu tenho um e-mail aqui. Tudo bem, tem um monte de comentário bom aqui no negócio, viu, menina? A Cássia falou, adoro esse conhecimento inerente de todo morador do interior do Rio Grande do Sul sobre a produção de tabaco, agrotóxicos e suicídio. Sou mais uma prova disso, ainda que seja psicóloga e especialista em suicídio, então tenho mais conhecimento dessa parte. A gente já nasce sabendo das culturas que muitas vezes nem são produzidas na nossa região, e achando que arrasamos com portunhol capenga. Sim. Mas é isso, gente. É uma vivência bem específica nossa aqui do interior do sul, do Rio Grande do Sul. Sim. E que a gente, né, justamente, é o portunhol. A gente convive aí
É outro comentário. Apesar de estar perto, na Sim. verdade, né? A gente não convive tanto com Argentina e tal. Outro comentário muito fofinho da Nathalie Bartô falou: Oi, gente, sou Nathalie, irmã da Aline, tia da Maria Maria. Vocês não têm ideia quando fiquei emocionada com vocês falando meu nome certinho. Ouço vocês desde a pandemia e sim, ouvi tudo em 3 meses porque não conseguia parar de ouvir vocês. Pra mim, somos melhores amigas. Como estou que nem a Jéssica mobiliando apartamento, ainda não sou assinante. Super entendo. Super compreensível. Mas, para os próximos passos, para eu conseguir ouvir vocês ainda mais. Obrigada, Natália. Obrigada. Você falou errado agora o nome dela. É verdade, Jéssica. agora... Nathalie. É Nathalie, agora... É porque tá tudo junto, ó. Tem um perdão. Mas, obrigada, meninas. Ó, eu vou ler o e-mail da Raquel, que ela tinha mandado um e-mail pra gente no começo do ano passado, em fevereiro, do cachorrinho dela, que tinha morrido o cachorrinho, enfim. E ela mandou agora uma atualização. Olá, meninas, tudo bem? Há cerca de 1 ano eu mandei um e-mail pra vocês falando sobre a tristeza de terminar de maratonar o podcast e também sobre a perda do meu dog, meu companheiro maravilhoso de todos os dias. Venho aqui informar que sim, Bruna, eu maratonei tudo de novo nesse último ano. E apresento a vocês meus novos bebês. Gente, amiga, vai lá, olha o e-mail. É muito fofo. Os dois foram adotados no ano passado através de uma ONG maravilhosa. A Pérola é uma jovem senhora de 10 anos, maltês, super carinhosa. Ai, gente, eu adoro cachorro velhinho. Velhinho, sou muito fofo, né? E gosta mais da minha esposa do que de mim. Eu amo, os bichinhos sempre se apegam mais a uma pessoa da casa do que da outra, né? Normalmente não é quem adotou, normalmente é a pessoa que não gosta. Exato. E Roger, um dálmata de 2 anos que era usado como reprodutor em um local ilegal. Infelizmente, ele sofreu muitos maus tratos, é bem assustadinho, mas hoje tem uma família maravilhosa. Ai, gente, eu amo dálmata. Eu tive vários. Eu amo que eles são muito burros. Assim, se você nunca teve um dálmata, gente, eu não recomendo, porque eles são muito ativos. Eu já tive vários. Eles são muito, muito ativos. Eles têm muita energia, mas eles são burros. Eles são espertos para as coisas que eles querem. Sabe o cachorro que se faz, assim? Então. Ou seja, ele não é que ele é burro, é que ele se faz de burro. Mas ele também é um pouco burrinho, em geral. Assim, eles são meio cabeça oca. Então, assim, é um cachorro que é grande, muita energia, e ele não vai te ouvir, não vai te obedecer. Então você tem que ter muita disciplina. Então fica aí a minha dica. Se você, ai que fofo, meu sonho é ter um dálmata, pense 2 vezes, tá? É a minha dica do podcast. Ai, mas essa outra, gente, que vontade de esmagar essa primeira foto. Né? Eu adoro quando o cachorro faz isso, quando você fala... Com as mãozinhas pra cima, a barriguinha aparecendo. Não, é que é involuntário. Eu acabo fazendo uma voz de bebê quando eu vejo cachorro. E aí, eu adoro quando eu faço essa vozinha. E aí, o cachorro já amolece. Porque ele derrete, né? Fica mostrando a barriguinha. Ele derrete. Assim. Bom, não sei explicar o quanto vocês me apoiaram nesse último ano. Foram horas e horas ouvindo vocês em toda a minha rotina. Dá até uma vontade de ouvir tudo de novo, porque eu sei que a Bruna ama os primeiros episódios. PS1, ao maratonar é muito visível a evolução da Jéssica, que está a cada dia melhor. Ah, obrigada, fico feliz, cara. PS2, a saída da Fabi me deixou bem triste, pois ela conseguiu deixar sua marca no 1001. E PS3, Bruna, obrigada por começar este projeto maravilhoso. Eu espero que continue por muitos e muitos anos. Amo todos vocês. Obrigada, Raquel. Você é uma fofa. Seus bichinhos são uns fofos. Adorei a sua família. A gente vai tentar convencer a Fabi a participar de alguma coisa. Sim, gente, ela ainda tá por aí. Enche o saco dela, gente, também, sabe? Vai lá, ó. Fala assim. Não, gente, não. Ela mata a gente. Ela vai matar a gente. Coitada, tá cheio de trabalho pra fazer. A gente mandando vocês encher o saco dela. Para, vai gravar alguma coisa com as meninas. Para de trabalhar, mulher. Para de ganhar dinheiro. Vai lá ajudar. Mas enfim, gente. Em breve a gente chama ela pra gravar outra coisa. Sim. A gente tá aí com uns projetos também de collab pra fazer, mas esse Nossa, ano verdade, né, menina? Esquecemos até do... Amiga, eu não abro meu Instagram. Gente, ela não abre o Instagram por nada. Eu tenho preguiça, gente. Eu tenho muita preguiça em rede social. Então, eu não vejo que a gente tá tendo conversa com outras pessoas lá pra combinar episódio. Eu esqueço. Mas é isso, gente. Se você... Deixe seu comentário aí, sua história, mande seu medinhos pro nosso e-mail, medinhos@gmail.com. Apoia a gente também, tá? A gente sempre precisa aí de apoio de vocês. Não só financeiro, como de
Assim, apoiar é divulgando a gente, sabe? Indica pro amigo, pra mãe. Nossa, você, tipo, sabe que o amigo gosta de true crime e de gente falando no ouvido dele. De gente que não consegue calar a boca. Pô, é nóis. Indica a gente. É nóis. Mas é isso, gente. Tem mais algo mais pra falar, amiga? Não, gente, só torçam pro Corinthians aí, obrigada. Bora, as meninas do Corinthians. Então, é isso. Beijinhos, até semana que vem. Beijo, tchau.